Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema, ou como quiserem me chamar, Júlia, tanto faz. Hoje a gente tá aqui para um vídeo diferente, que vai passar a ser um pouquinho mais comum aqui no canal esse ano, que é um vídeo de lua. Esse aqui é um vídeo de lua cheia, que a gente vai falar sobre astrologia também, mas a gente vai ver quais energias que estão predominantes nessa lua, junto com a constelação que essa lua cheia vai estar. E a gente vai fazer aqui um bem bolado para ver como que isso pode impactar a gente, tá? Essa lua cheia, ela vai começar no dia 31, às 9h24, ou seja, dia 31 vai ser sábado. Então, às 9h24 da noite, a lua cheia, pela astrologia védica, vai estar entrando nos 18 graus de Câncer e vai ficar lá até o dia 1 de fevereiro, que é o domingo, até aproximadamente umas 7h10 da noite, que é na nakshatra, que a gente usa, né, esse nome, ou asterismo, de Câncer, que está nos 18 graus de Câncer, que é a Aslesha. O que é isso, né, a Aslesha? É uma constelação que tem uma energia regida por Sarpa, que é um deus serpente na mitologia hindu, na mitologia védica. Esse deus, ele é um deus que se enrola, né, em volta de si mesmo. Enfim, e tem alguns simbolismos. Essa nakshatra, Aslesha, ela fala muito sobre pessoas introspectivas, fala sobre pessoas que são muito estrategistas, fala sobre pessoas... sabe aquele sentido de dar o bote? Às vezes pessoas que se retiram para planejar alguma coisa que talvez não vai acabar bem para outras pessoas. Tem muito em Aslesha também essa coisa de sagacidade, de segredos, de coisas ocultas, por essa coisa assim de introspecção. Fala também de crueldade, né? Então é uma nakshatra, é uma constelação que ela é bem assim cruel mesmo, nas descrições clássicas, né? E aí, quando a gente fala de um trânsito de lua cheia, o que a lua cheia faz? A lua cheia traz luz. Então, pode ser que essa lua cheia seja um momento em que a gente consiga ver, que sejam, assim, vamos dizer que revelados, né? Planos por trás de coisas que eram sigilosas até então, enganações. Então, tudo isso que são esses temas de Aslesha vão ser colocados em prova. Seja de você para com o outro, né? Ou do outro para com você. Então, em todos os sentidos. Aqui não é benefício de ninguém. Aqui é imparcial, tá? A justiça é imparcial. Então, tem essa coisa de colocar em luz todas essas questões aqui de Aslesha. E aí, a gente vai tirar agora algumas energias das runas para a gente conseguir entender o que a gente pode focar, se tem algum conselho do que a gente pode organizar nesse sentido. Vamos ver lá, né? Então, energia da situação dessa lua cheia em Aslesha. Sai aqui Tiwaz, que é justamente... Gente, eu não aguento, né? Acho ótimo. Tiwaz é o deus da justiça, né? Ele é um deus que fala da vitória, de sucesso, mas também é uma runa que fala sobre uma das leis universais, que é a neutralidade, né? O que é justo
sem, assim, sem ser parcial, é o justo imparcial. Então, tem pra você e tem pra todo mundo também. Peraí que a gente já vai ver melhor sobre o que a gente tá falando aqui. Vamos ver o que mais. Olha isso. Tá. Então, a gente vai... Nossa, é que elas são tão pequenininhas. Peraí que eu já mostro. Saiu Raido, que é essa runa aqui, mas ela saiu invertida. E saiu Inguas, que é essa runa é linda. Vamos lá. Deixa eu colocar esse aqui bem no meio, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas estou fazendo o meu melhor. Vamos deixar aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais visível. Aí, eu vou deixar esse aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de Tiwaz, para falar dessa situação que tá acontecendo nessa lua cheia, da energia que envolve essa lua cheia em Aslesha, sobre o que a gente tá falando? A gente tá falando, principalmente, primeiro da energia, né, de batalhas internas, que às vezes a gente precisa ganhar, né, a gente contra a gente mesmo, e que essa força que a gente tem dentro da gente, ela precisa ser bem direcionada, a gente precisa ter firmeza nos nossos propósitos, assumir uma posição de destaque frente a alguma causa. Então, a gente precisa, por exemplo, acredito em algo, que esse aqui é o caminho certo. Então, a gente se coloca frente a isso para buscar que essa situação possa se cumprir. Então, tem essa coisa, né, dessa runa do empenho para conquistar o que a gente quer, de focar, de apesar dos desafios que se apresentem, a gente se colocar ali para lutar pelo que a gente acredita. A gente precisa ser assertivo, tem essa coisa também da assertividade. Tá à frente para lutar pelo propósito, que a gente acha ser a coisa certa. E aí, qual que é esse momento, né, de Aslesha que apresenta pra gente o obstáculo, né? Fala justamente dessa falta de direcionamento, de coisas que acontecem, às vezes até desagradáveis, mas num sentido, assim, de ter uma dificuldade, né, de se movimentar nessa direção clara. Então, é como se esse trânsito, né, dessa lua cheia em Aslesha, ele vem trazer essa coisa de que o obstáculo que se apresenta, porque aqui pode ser que se apresente o obstáculo, que é justamente o que eu falei, sobre o que fala a Nakshatra de Aslesha. Ela fala sobre sigilo, fala sobre estratégias que são feitas nas nossas costas, falam sobre pessoas que se retiram para maquinar coisas. Então, é uma Nakshatra cruel. Só que quando a gente vai pensar sobre o que isso pode significar pra gente, isso fala muito de a gente precisar colocar os nossos limites. Então, qual que é a situação que essa lua cheia tá evidenciando? Olha, você não tem rumo, você não tem propósito. Então, esse obstáculo, ele tá se apresentando no teu caminho apenas porque você não se impõe. Porque você não tá sendo assertivo sobre o que você acha que é o caminho certo. Então, para conseguir combater isso aqui, é como se essa lua cheia ela apresentasse essa situação para que a gente tivesse uma compreensão de, peraí, então, não é isso que eu quero. É como se as coisas estivessem muito no ar, assim, até agora. As coisas, a gente vai levando, vai empurrando as coisas com a barriga e tal, mas aí chega esse momento, é como se essa lua falasse assim, olha, eu vou te apresentar uma situação, vou deixar claro uma coisa aqui pra você entender qual é o caminho que você não quer seguir.
Então é como se acontecesse um problema para você pensar assim, poxa, eu não quero precisar resolver isso aqui. Isso aqui não é um problema que eu queria que tivesse no meu dia a dia. E não é que a gente não queira e a gente não precise resolver problemas, porque a gente precisa o tempo todo resolver questões da nossa vida. A questão aqui é, você pode escolher quais problemas enfrentar. Qual que é a questão que eu quero precisar resolver? Como se a vida estivesse falando assim, olha, esse problema, ele pode não ser seu, mas você precisa escolher que ele não seja. Então você precisa ter essa clareza de que você queria estar resolvendo outras coisas, que a sua batalha é outra, é por outro caminho, é por outras coisas. Por exemplo, tem gente que gosta de lutar por direitos humanos, mas tem gente que fala assim, nossa, credo, Deus me livre e guarde, eu prefiro, sei lá, eu prefiro, a minha batalha é estar numa academia trabalhando aqui com os meus músculos. A minha batalha é movimentar meu corpo, né? É eu conseguir fazer exercício físico. Então, assim, para cada um, isso aqui vai estar falando de uma coisa. E o que que esse trânsito ele vem falando pra gente aqui no sentido de o que que a gente pode fazer, né, para melhorar, para ter clareza ou para aproveitar de uma melhor maneira a energia que traz, né, essa lua cheia. Isso, a lua cheia. Ok, é como se essa lua ela viesse assim, de fato, né? Sei o que eu não quero e agora eu consigo ver com mais clareza onde eu preciso levar essa minha energia, onde que eu vou empenhar, onde que eu quero fazer crescer. Porque não é nesse caminho aqui. Então é como se ela estivesse falando assim, olha, eu entendo, mas você pode usar essa energia de Aceleixa, né, que deixou tudo isso aqui claro, para fazer uma estratégia. Para quê? Para terminar, para concluir isso aqui que está aberto. Então, eu vou usar uma estratégia para concluir essa situação, para que eu possa me empenhar nisso aqui que eu entendi que é um caminho bom para mim, tá? Só que aí tem uma coisa assim, a gente vai precisar ter paciência, entender que as coisas são cíclicas. Não é porque você entendeu isso agora, que você tá fazendo essa estratégia, que você vai colher os frutos disso amanhã. Então tem essa coisa de respeitar o tempo das coisas, porque algo novo vai vir. Então esse ciclo aqui ele vai terminar, você pode usar essa energia aqui de Aslesha para conseguir fazer uma estratégia que de alguma maneira, né, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida e vai causar uma perda. Então, essa energia de Aslesha, que a melhor maneira dela ser empregada é use para fazer algo bom para você e que de alguma maneira vai ter um prejuízo pro outro? Vai. Mas você não tá fazendo isso aqui de caso pensado num sentido de eu quero prejudicar o outro. Não é isso aqui. Então, é uma energia bem empregada de Aslesha. O que você pode entender disso aqui? Olha, eu estou sim fazendo planos para mudar a minha vida, mas não é porque eu quero prejudicar o outro, é porque eu tô entendendo que eu tô empenhando a minha energia vamos dizer assim, em um objeto de desejo, numa situação de desejo que eu tô entendendo que essa energia não tá sendo bem empenhada, como se eu estivesse desperdiçando. Não existe algo melhor, é nesse sentido, tá? E eu acho que ficou bastante claro, tá? Isso aqui. A gente vai precisar respeitar o tempo das coisas, até porque essa é uma lua cheia que ela vem antes de um eclipse. Então, é como se ela viesse para deixar isso aqui claro, para a gente começar a pensar nessas estratégias, entender, ter clareza. Então, tudo isso aqui que eu tô falando são questões que pode ser que não faça sentido para você agora, vão ser coisas que vão começando a se organizar a partir desse eixo dessa lua cheia, que vai começar no sábado, tá? E que pode demorar um tempo para isso aqui se estruturar, né, na matéria, da maneira como a gente... não da maneira como a gente imagina, porque eu acho que isso é impossível,
mas de uma maneira, de um jeito que a gente entende que, ok, é um pouco mais alinhado comigo do que o caminho que eu tô agora. E tudo bem, né? Essa energia do eclipse, ela vem trazendo mudanças. É um eclipse que ele vem falando também de tempo, mas aí a gente vai falar mais pertinho do dia que ele vai acontecer. Então, assim, deixamos claro o que é legal e o que não tá sendo pra mim. É uma lua cheia que vem pra deixar isso claro. Deixa claro pra onde você quer ir, onde você quer empenhar a tua energia e que você precisa criar uma estratégia pra isso, tá? Só um minutinho que eu tô sentindo aqui de tirar uma cartinha pra gente fechar, só que eu preciso pegar o oráculo. Rapidão. Ufa! E aí, se você tiver, né, se você souber seu mapa védico e tal, e você tiver essa Nakshatra de Aslesha no seu mapa, principalmente nesse grau, né, 18, se você tiver na Nakshatra de Aslesha, já vai pegar um pouquinho mais. E aí vai ativar essa área da sua vida no qual existe essa Nakshatra. Mas, se você não souber, tudo bem, tá tudo certo. Já é um conselho aqui que ele é bem organizado, independente da área que for. Vamos ver. Jesus amado, derrubei aqui. Pronto, uma energia final aqui, rapidinho, só pra fechar essa leitura de lua cheia. E as flechas. Vamos lá. Ó, gente, sem brincadeira. Ó, escolha o seu caminho, tudo é possível. Então, a gente tá nesse momento aqui, né, de suspensão e de análise, né? O que a gente quer pra nossa vida? E é como se viesse essa coisa aqui de, ok, então é uma hora da gente começar a se reorganizar, ou pelo menos começar a pensar nisso, né? Dentro dos trânsitos maiores e tal. Mas aí a gente vai falando dos luminares mais pra frente, agora ainda não é hora. É isso, gente. Espero que fiquem todos bem. Beijinho grande. E até mais. Tchau, tchau. Ótima lua.